pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje nós vamos ver sobre o capítulo 7, as grandes navegações. O que levou os portugueses a navegar em mar aberto? Vamos ver também as navegações espanholas, Cabral tomando posse das terras brasileiras e faremos as atividades das páginas 169, 170 e 171 e os exercícios do 1 ao 6. Vamos acompanhar? As grandes navegações, desbravando mares. Grandes navegações é a expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico feita de maneira pioneira por Portugal ao longo dos séculos XV e XVI. O pioneirismo português foi resultado de condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Com o tempo, outros países da Europa, como Espanha, também se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. O resultado das grandes navegações foi o descobrimento de uma série de novos locais pelos portugueses, como Açores e Madeira, ilhas atlânticas. Esse processo resultou também na chegada dos europeus ao continente americano em 1492. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e deram início à colonização da América Portuguesa. O que levou os portugueses a navegar em mar aberto? O que levou os portugueses a navegar em mar aberto foi sua condição geográfica. Espremido entre a Espanha e o Oceano Atlântico, sua única saída era ter o mar como principal atividade econômica, seja pela pesca ou pela exploração de novas rotas comerciais, já que não tinha um território grande, o suficiente para explorar muitos recursos naturais, como cobre, ou se aproveitar de grandes extensões de terra para a agricultura. Por isso, quando falamos de grandes navegações, o primeiro país que vem à tona é Portugal, que se lançou como pioneiro na navegação e exploração do Oceano Atlântico, interessado principalmente na abertura de novas rotas comerciais. O pioneirismo de Portugal explica-se por uma série de fatores: monarquia consolidada, unificação territorial assegurada, investimento na aquisição de conhecimento náutico, interesse em expansão comercial, investimentos genoveses, localização geográfica. Portugal era um reino unificado e estável durante o século XV. Esta estabilidade, fruto de revolução de Avis, garantiu melhores condições políticas a Portugal para investir em comércio e tecnologia náutica. Nesse mesmo período, Espanha, Inglaterra e França, por exemplo, enfrentavam complicações internas e ainda estavam à procura de estabilidade política. Navegando com os portugueses. Com uma monarquia centralizada, mercadores ricos e o apoio de capitães experientes, de estudiosos e construtores de navios, os portugueses iniciaram o périplo africano, isto é, o contorno da África para chegar ao Oriente. Observem a cronologia da expansão portuguesa. Século XV, 1419. Expedição portuguesa chega à Ilha da Madeira. 1431. Tem o reconhecimento do arquipélago dos Açores. 1434. Gil Eanes ultrapassa o Cabo Bojador na costa noroeste da África. 1443. Nuno Tristão atinge a Senegâmbia. Diniz Dias ultrapassa Senegal. 1482. Diogo Cão descobre o Zaire. 1488. Bartolomeu Dias atinge o Cabo Sul africano, onde enfrenta uma tempestade. Cabo das Tormentas. Com isso, abre-se a possibilidade de chegar às Índias, contornando a África. Vira Cabo Boa Esperança. 1498. Vasco da Gama comanda uma frota de 4 navios, atinge a cidade de Calicut, na Índia. As navegações espanholas. Enquanto os portugueses exploravam o litoral africano, indo em direção às Índias, os espanhóis lutavam para reconquistar seus territórios na Península Ibérica, perdidos para os árabes. O Reino da Espanha demorou a ser formado pela prolongada luta entre os árabes e os espanhóis e só se formou após o casamento entre os reis católicos Fernando, do Reino de Aragão, e Isabel, do Reino de Castela, em 1469.
Fernando e Isabel lutaram contra os árabes e em 1492 expulsaram-nos da Península Ibérica. A partir de então, a Espanha pôde se lançar às grandes navegações, financiando o projeto do navegador genovês Cristóvão Colombo. O objetivo de Colombo era atingir o Oriente navegando em direção ao Ocidente. Sabendo que a Terra é arredondada, atingiu as Índias dando a volta em torno do mundo. Navegava sempre para o oeste e em 12 de outubro aportou nas Bahamas, onde encontrou um novo continente para os europeus, a América. Colombo pensou que havia chegado às Índias, chamando os povos que lá encontrou de índios. Fez 4 viagens para a América. Esteve nas atuais São Domingos, Cuba e Jamaica, onde permaneceu por 1 ano. Morreu sem saber que havia descoberto um continente que foi chamado de América em homenagem ao navegador, matemático e astrônomo Américo Vespúcio, que desfez o engano de Colombo, afirmando a existência de uma grande terra no meio do Atlântico. Assim que a notícia do descobrimento chegou à Europa, os reis da Espanha e de Portugal passaram a disputar entre si a posse das terras, provocando um conflito armado. Cabral toma posse das terras brasileiras. Animado com o lucro das viagens de Vasco da Gama, o rei de Portugal, Dom Manuel, decidiu enviar outra expedição às Índias, a fim de firmar o comércio português com o Oriente. Essa esquadra, comandada pelo nobre Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Era formada por 13 navios, 10 naus e 3 caravelas. O rei encarregou Cabral de tomar posse das terras que encontrasse pelo caminho. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas, sinal de que havia terra por perto. Finalmente, na tarde do dia seguinte, 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, avistaram um Monte Verde azulado, de formas arredondadas, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. Os portugueses desembarcaram junto a uma aldeia do povo tupiniquim, no lugar onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Lá fincaram uma cruz de madeira para dizer que daquela data em diante aquelas terras eram deles. Depois de tomar posse, estabelecer contato com os indígenas e ordenar a celebração da primeira missa, Cabral enviou um navio de volta a Lisboa, levando uma carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão de sua esquadra, para o rei de Portugal. O marco oficial de posse das terras brasileiras, a cruz, que marca o local da primeira missa realizada no Brasil, está registrada em Coroa Vermelha, município de Santa Cruz Cabralha, na Bahia, em Porto Seguro. Eu e minha mãe já fizemos uma viagem a Porto Seguro. E é claro, não poderíamos deixar de visitar este marco, que hoje é um ponto turístico em Coroa Vermelha. Vamos agora para as atividades. Responda todas as questões e depois confira aqui na videoaula. Atividade 1. Leia as fontes 1 e 2 com atenção e responda. Letra A. O texto da fonte 1 é descritivo ou explicativo? Justifique. O texto é descritivo. Nele, o autor narra, segundo sua imaginação, como seria um monstro marinho. B. O que está representado na fonte 2? A fonte 2 mostra uma embarcação típica do século XV sendo cercada por um monstro. Note que eles são diferentes do monstro descrito na fonte 1 e possuem uma boca e uma língua enormes. C. Que relação se pode estabelecer entre a fonte 1 e a fonte 2? A fonte 1 descreve um monstro e a fonte 2 representa outro tipo de monstro, cercando uma embarcação. Os europeus acreditavam que nos oceanos desconhecidos moravam terríveis monstros, prontos a atacar os marinheiros, como se observa na figura e no documento. Atividade 2. Leia o texto com atenção e responda o que se pede. O que eram as especiarias? Eram temperos como cravo, canela, pimenta, baunilha, gengibre, mostarda, entre outros.
As especiarias eram geralmente produtos de pequeno porte e alto valor comercial. B. O que era a Rota do Cabo e por que ela tinha esse nome? Era uma rota marítima que ligava o litoral de Portugal à Índia, contornando a África pelo Atlântico. Tinha o nome de Rota do Cabo, pois passava pelo Cabo da Boa Esperança. Letra C. Quais foram as consequências do controle dessa rota pelos portugueses? Os portugueses conseguiram lucros fabulosos. Atividade 3. No caderno, escreva a frase incorreta e justifique sua escolha. A frase incorreta é a da alternativa E, pois as grandes navegações foram motivadas por interesses comerciais e religiosos, e não pelo espírito de aventura. Como cita a alternativa E. Atividade 4. Aponte e relacione os principais fatores do pioneirismo português nas grandes navegações e justifique sua escolha. As navegações contribuíram muito para a relação de disputa entre as nações europeias. Seu principal interesse era a conquista de novas rotas comerciais para chegar à Ásia e conseguir especiarias, já que por terra quase todas as rotas estavam ocupadas por outros povos. Atividade 5. Os versos a seguir são de Fernando Pessoa, um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos. Leia-o com atenção e responda as perguntas a seguir. A que oceano o poeta se refere quando diz mar salgado? Refere-se ao Oceano Atlântico. B. Qual é o assunto tratado por ele nesses versos? Ele diz sobre a expansão marítimo-comercial portuguesa através do Atlântico. Letra C. O que ele quis dizer com quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso o mar? Ele quis dizer que muitos homens morreram nas viagens que conduziram à conquista do Atlântico pelos portugueses. Atividade 6. As histórias de sucesso são geralmente recontadas muitas vezes, livros, filmes, histórias em quadrinhos e etc. Esse é o caso, por exemplo, da chegada de Cabral ao território hoje conhecido como Brasil. Dos naufrágios que fizeram Portugal ser conhecido no século XVI como um país de viúvas, quase nada se fala. Veja o que o historiador Fábio Pestana diz. E responda. Segundo o texto, os naufrágios das caravelas portuguesas nas grandes navegações têm várias razões, exceto letra A, o mau tempo, B, o excesso de carga, C, a ausência de instrumentos náuticos, D, ataques de piratas. A alternativa C não é uma das razões de acordo com os naufrágios das caravelas portuguesas nas grandes navegações. Então ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.